Como eu botei ontem para vocês, um trecho que ainda repercute dentro do CT, caiu muito mal, foram as falas do Baby na Independente, caiu pesado nos jogadores, principalmente Luciano e Caleri, que foram chamados de vagabundo, né? Ele falou, a vagabundagem dos jogadores segue igual naquele ciclo de muda técnico, joga mais, aí faz corpo mole, segundo ele, tá? Nas falas dele. Daí eles seguem o ciclo de vagabundagem enquanto o técnico cai e vão rotacionando, enquanto o Baby estava lá reclamando que os caras não jogavam nada, mas essa fala repercutiu mal entre os jogadores, informação nossa que eu tive conversando com algumas pessoas do São Paulo, chateou os jogadores de verdade. Enfim, é só uma informação para vocês. Além disso, uma entrevista muito boa que o André Hernan fez com o Wagner Mancini, que conta até como um bastidor. A gente podia até lembrar de um bastidores. Aconteceu em 2019, se vocês não lembram, contra o Tadieres, que a gente falou, eu acho que até cabe para o momento. O Jardine caiu depois de 13 jogos no comando do São Paulo. Muita pressão, puf, foi demitido, saiu. O São Paulo contratou o Cuca. Só que o Cuca estava com um problema de coração e tinha que ficar pelo menos mais, se não me engano, 80 dias, 70 dias fora. Era alguma coisa assim. E ele ia perder o final do Campeonato Paulista. O São Paulo estava na merda no Campeonato Paulista. O Wagner Mancini entrou depois do Jardim, recuperou o São Paulo no Campeonato Paulista. O São Paulo foi para a fase final do Campeonato Paulista, se classificou nas quartas de final contra o Ituano, naquele jogo único de quartas de final, e foi para a semifinal contra o Palmeiras. O São Paulo, cheio de meninos, com um time lixo, o time do São Paulo era uma bosta naquele momento. O São Paulo eliminou o Palmeiras no Allianz, nos pênaltis. O Volpe foi muito bem nas penalidades. O São Paulo, com um time de meninos, eliminou o Palmeiras e foi para a final daquele Campeonato Paulista. E aí, surpreendentemente, naquele momento, o Cuca, que ia ficar afastado mais um tempão, decidiu voltar antes da final do Campeonato Paulista. O Cuca, com aqueles rompantes de maluco dele, chegou antes do final do Campeonato Paulista e acabou atrapalhando tudo. O São Paulo perdeu aquele título e o Mancini tem certeza que se ele não tivesse saído, o time estava encaixadaço. O São Paulo poderia ter levantado a taça e ter conquistado aquele título. Muitos jogadores, inclusive, relatam isso até hoje, e alguns dirigentes na época, como a gente próprio repercutiu no Bloco de São Paulo, eles falam com toda certeza que aquela volta inesperada do Cuca, com certeza foi um momento péssimo de ruptura para o São Paulo, e o São Paulo se prejudicou perdendo aquele título para o Corinthians em 2019. E aí o Mancini voltou a ser coordenador. E aí o Cuca, como vocês sabem, caiu porque ele entrou em conflito com o Daniel Alves. O Daniel Alves mandava no time do São Paulo, mandava em tudo no clube, mandava no Raí, mandava no Passe, mandava em todo mundo. É, E o Cuca caiu, até que foi aquele episódio hilário em que ele falava sobre. Se dizia chateadíssimo porque falaram que ele ouvia que ele, inclusive, ele estava muito magoado porque chamaram ele de cabelo de boneca, que virou até música no Fute Paródias, que é um site que brinca sobre isso. Um negócio ridículo. O Cuca falou que aquilo magoou muito ele por ele falar que ele tinha virado, que eles tinham chamado ele de cabelo de boneca. Então, brincadeiras à parte, o Cuca saiu e chamaram o Mancini para o Mancini assumir. E aí os jogadores fizeram uma reunião, o Mancini até relata isso nessa entrevista, que eu até publicar no blog, porque é muito boa. Ele conta esse bastidor de que ele chegou no outro dia de manhã para assumir o time. Quando ele foi entrar na sala do Raí do Pássaro, ele chegou lá, estava Daniel Alves e Juan Fran, aquela patota que vocês conhecem bem, dentro da sala, Reinaldo, aquela merdalhada toda na sala dos dirigentes, dizendo que eles queriam que o Fernando Diniz comandasse o São Paulo. E aí o Mancini se emputeceu e, como ele mesmo diz, ele pediu demissão duas vezes, uma de cargo de coordenador e outra de técnico, que ele nem chegou a assumir de novo, porque ele achou um absurdo que os jogadores estivessem mandando na diretoria. E aí o resto da história vocês já sabem, a gente conta no outro momento, que foi aquela fase em que os jogadores com o Diniz faziam o que queriam. Daniel Alves, inclusive, de, sei lá, 100 jogos que ele fez com o Diniz, ele não é, ele eu acho que foi substituído uma mísera vez dentro de campo, ele fazia absolutamente o que ele queria dentro do campo, ele mandava em tudo, inclusive no próprio Diniz, a gente sabe muito bem disso. E aí, o Mancini contou essa história, achei interessantíssima, porque cabe no nosso quadro aqui, no nosso final do vídeo, como a gente fala de bastidores. Última informação, Crespo, que
para minha surpresa, tomou uma rédea absurda na preferência de muitos São Paulinos. Nos últimos dias, antes eu via muitas pessoas falando: ah, o Crespo, ele deixou o São Paulo na zona do rebaixamento, ele não sei o quê, o São Paulo estava muito ruim. Gente, o Crespo não deixou o São Paulo na zona do rebaixamento 2021, tá? Eu não estou defendendo. Estou falando a verdade, vocês procurem aí. Ele deixou o São Paulo no 13º lugar, a 4 pontos acima da zona do rebaixamento. Lembrando que em 2021, a linha de corte da zona de rebaixamento estava todo mundo no mesmo bolo. Era um pelotão maluco, tipo 2023, que foi até o ano que o Santos caiu. Era assim, 9 times estavam numa faixa de pontos, de, sei lá, 6 pontos, separavam 9 times. Tava todo mundo numa mesma faixa. Então o campeonato estava muito parelho. Não à toa, o Senna, inclusive, só se livrou do rebaixamento na última rodada. Também oscilou e também teve momentos tenebrosos naquela época. Mas o Crespo, tem muita gente falando, ah, ele deixou o São Paulo no rebaixamento. Isso não é verdade, tá? Isso não se passa por defesa. Eu, como já falei muitas vezes, eu gosto muito do Crespo. Se tiver que escolher entre Crespo e Dorival, eu ainda gosto mais do Crespo, estou falando de simpatia. Não sei se na prática ele seria melhor do que o Dorival, porque eu já falei para vocês que o vestiário dele me preocupa um pouco. Mas, se fosse para escolher técnico a técnico, por esquema tático, copeiro e etc., eu acho que o São Paulo do Crespo ele tinha um time muito inferior e ele fazia muito mais. O problema é a falta de profissionalismo de vestiário, de grupo, que acabou engolindo o Crespo e aquela relação do Corran, que já nem mais faz parte da comissão técnica dele. Então, muita gente falando sobre isso, eu vi uma crescente na aceitação do nome do Crespo, mesmo em detrimento do Dorival Júnior. Isso quer dizer o quê, Zanqueta? Nada. Como eu repito para vocês, me juram de pé junto que ninguém fez consulta nenhuma a nenhum técnico neste meio tempo com o Zubeldia no cargo. Zubeldia este que, voltamos ao início do vídeo, torçamos para que vença e para que continue como técnico, porque se ele continuar como técnico é sinal que o São Paulo está vencendo.